Olá, muito boa tarde. É uma associação que já acompanhou mais de 20 mil mães. O objetivo que propõe a todas é essencialmente fazer com que o nascimento do bebê seja um fator de melhoria da vida pessoal e familiar. Na origem deste projeto, a comemorar 30 anos, está Madalena Teixeira Duarte, hoje convidada do programa Eclésia. Muito boa tarde. Obrigado por estar connosco. Recorde e partilhe com quem nos segue o que teve na origem deste projeto Ajuda de Mãe. Olá, boa tarde. Na realidade, e respondo a verdade, eu não estive na origem. Como deixámos bem escrito, bem dito no livro, e porque é uma coisa que desperta a curiosidade de muita gente. Eu sou a Presidente há algum tempo, mas quem teve na origem foi um conjunto de pessoas da sociedade civil. O Pedro Marques foi o mentor do projeto, foi quem teve a ideia em 91, quem sonhou, quem fez acontecer. Depois convidou uma série de pessoas para fundar a associação. Eu não. E é precisamente essas memórias que lhe estava a pedir para partilhar connosco. Exatamente. Quem foi a primeira presidente foi a enfermeira Maria Luísa Franco. Como eu disse, com um conjunto de pessoas da sociedade civil, fundaram a Ajuda de Mãe, desenvolveram a Ajuda de Mãe, fundaram o primeiro serviço da Ajuda de Mãe, que foi o SOS Grávida, através do qual pretendiam ajudar as mulheres que tinham alguma dificuldade em receber o seu bebê. Relembro aqui que estávamos numa altura quente em que se discutia muito interrupção voluntária da gravidez, legalização, não legalização. E mais do que falar sobre isto no abstrato, que é uma coisa que também é precisa e é preciso discutir, digamos que a Ajuda de Mãe quis sempre mostrar que era possível, ajudando as mães, ajudá-las também a que tivessem estes seus bebés e que os criassem com qualidade. O livro de que a Madalena Teixeira Duarte falava é este, sobre os 30 anos da Ajuda de Mãe, que se assinalaram essencialmente em agosto do ano passado, não é? Foi aí que comemoraram os 30 anos. Chegou agora este livro ao público, onde se contam muitas histórias, e creio que os 30 anos são feitos de cada uma dessas histórias. É verdade, os 30 anos são feitos de vidas. Vidas das mães e vidas dos bebés, vidas das pessoas que lá passaram na Ajuda de Mãe e que deram a sua ajuda, todos os colaboradores, todos os voluntários, todos os amigos, todas as pessoas que deram cola à Ajuda de Mãe, para a Ajuda de Mãe conseguir ajudar as mães a dar cola aos seus filhos. E esse livro não tem tantas histórias como nós gostávamos, porque são intermináveis, mas tem bastantes. E conta muito do que foi a vida da Ajuda de Mãe nestes 30 anos. Assinalámos pouco os 30 anos, é verdade. E o livro só chegou agora... A pandemia também não ajudou, não é? Exatamente, a pandemia, que foi razão para imensas coisas, não foi razão para nós deixarmos de ajudar as mães. Nós continuámos sempre, apesar da pandemia, continuámos sempre a ajudar as mães e cada vez mais mães. Porque nos chegam mais mães, porque há mães com mais necessidades. O isolamento criou novas necessidades também neste âmbito? O isolamento criou novas necessidades de partilha, de conversa, de dúvida. Muitos serviços estiveram encerrados e, portanto, as mães deixaram também de ter acesso a esses serviços. Nós alargámos o horário da linha SOS Grávida para todos os dias da semana e para mais horas durante o dia. E, na verdade, respondemos a muitas mães que às vezes queriam só falar um bocadinho, mas também queriam ter acesso aos serviços e queriam
saber como é que com os serviços fechados poderiam ter informações, poderiam ter consultas. O serviço de psicologia da ajuda de mãe foi muito requisitado e nós continuamos a fazer, não idealmente, mas começámos também a ajudar as mães online. E pronto, e fomos ajudando todas as pessoas que se dirigiram a nós para o que precisavam, basicamente. Tem uma afirmação que, pelo que me apercebi, vai sendo, enfim, vai espelhando toda a atividade da ajuda de mãe, que é quando dizem que antes o bairro tomava conta do bebê, agora a ajuda de mãe é o bairro. Que pedagogia passa através da ajuda de mãe para quem enfrenta a maternidade? É verdade, isso, eu disse isso uma vez e é o que sentimos. Antes as pessoas tinham muito apoio. Apoio dos seus pares, vizinhanças, famílias. Isto para já não foi, exatamente, para não falar das famílias e quando o ser mãe era a avó que ajudava, não é? E era, sim, e tudo passava mais facilmente. E agora, na verdade, nós temos pessoas que vieram e que não estão inseridas em coisa nenhuma. Também temos muitos imigrantes e imigrantes e que se vêem sozinhos. Também o que é certo é que muitas das famílias atuais, não só das que acompanhamos, mas muitas das que acompanhamos, são filhas únicas de filhos únicos e, portanto, na verdade não têm ninguém. A internet é uma boa coisa, é verdade, dá imensas informações, mas se calhar não dá a formação e não dá o concreto da vida. Nós até temos muitas mães que recorrem à nossa sala de bebés. Nós temos uma sala de bebés na ajuda de mãe onde ficamos com os bebés das mães que foram trabalhar e não tiveram ainda equipamento de infância para deixar os seus bebés, ou das mães que estão lá a estudar na escola de mães, ou das mães que estão mesmo em formação. E, portanto, temos uma sala de bebés e muitas destas mães que nós acompanhamos, enquanto grávidas, vão lá ver o que é. Ver o que é o bebê, ouvir o choro, saber como é pegar num bebê ao colo, porque na verdade quando o bebê volta para casa é tudo novo. A experiência é uma experiência única, nova, né? é assim, e para cada bebê é uma experiência nova, na verdade. Mas pronto, se tiverem esta experiência com a sala de bebés, tanto melhor. E é uma experiência que a Madalena Teixeira Duarte também partilha pela própria experiência de maternidade, não é? Mais de 8 filhos. É verdade, é verdade. Eu não gosto muito de falar de mim, mas é verdade, tenho 8 filhos, tenho um carradão de netos. Lá está, não deve ser o típico, mas gosto muito deste contacto diário com as mães que chegam à ajuda de mãe. Prolonga-se a sua experiência de maternidade também na ajuda de mãe, acredito? Não. Não sei o que é que queria dizer com isto, mas na verdade na ajuda de mãe nós procuramos ajudar as mães para que elas sejam mães. E não nos queremos substituir a elas. Numa perspectiva técnica? Queremos dar-lhes afeto e companhia e o que elas precisam, para que elas sejam mães e que elas desempenhem bem esse papel. Se acho graça aos bebés, claro que acho graça aos bebés. Se acho mais graça às mães, seguramente. Acho mais graça às mães e acho muita graça àquelas mães que estão lá no dia-a-dia na escola. Nós, na ajuda de mãe, temos um projeto já há bastante tempo, desde 2009, que é uma escola já desde essa altura com ensino à distância. Agora com uma parceria com a Escola Fonseca Benevides, disponibiliza uma plataforma e as nossas mães, mais ou menos 15 nesta altura, não abandonam a escola, ou seja, continuam no que têm que continuar para concluir o seu percurso escolar. Se estiverem no 6º ano, estão no 6º ano, se estiverem no 12º, estão no 12º. E através dessa plataforma continuam inscritas no ensino regular,
lá na ajuda de mãe. Porquê? Porque continuam com as mesmas rotinas, continuam com as mesmas integradas numa vivência escolar, não numa turma, mas numa vivência escolar, mas também têm algum apoio nesta parte do que é ser mãe, de como tratar o bebê. Têm os seus bebés na sala de bebés, vão vê-los quando é preciso, amamentar se for caso disso, dar de almoço, estar um bocadinho com eles, dar um bocadinho de colinho. E nós damos-lhe um bocadinho de colinho que elas também precisam. São umas miúdas muito novinhas e são umas valentes, porque são mães, porque continuam a tratar muito bem dos seus filhos e continuam a fazer pela sua vida, que é o que tem que ser. O projeto Ajuda de Bem, acredito que, e pelo contexto que falou também há pouco, quando nasceu em 91, no contexto da legalização do aborto, conseguiu que de facto contrariar algumas... que a opção pelo aborto não fosse levada por diante, e que este projeto da maternidade fosse, enfim, vivido de uma forma mais serena, mais natural? Acho que sim, sendo que deixamos isso ao critério de cada mãe. Portanto, o que nós fazemos é apontar caminhos. Cada mãe tem que ser livre para tomar as suas próprias opções, percebendo quais são as implicações de ter um bebê ou de não o ter, e mostrando que, apesar de tudo, é possível. Ou seja, como lhe disse ao princípio, nós não estamos aqui a levantar bandeiras, não estamos aqui a gritar. Digamos que o nosso grito é feito através do exemplo, e mostrando que é possível e que há muitas mães que, tomando esta decisão e tendo este bebê, acabam por ser realizadas, acabam por conseguir, com o apoio da ajuda de mãe, tudo bem, mas era o tal bairro que dizia há bocado, conseguem acabar os seus estudos, conseguem arranjar um emprego, conseguem... talvez com menos oportunidades no que diz respeito às miúdas, é verdade, no que diz respeito às mães adolescentes, mas cá estamos nós para tentar que essas oportunidades sejam o mais amplas possível, e mostrar que é possível e no fim de contas, eu acho que, salvo algumas exceções que há, mães que chegam à conclusão que, muito poucas, nestes anos todos que eu estou na ajuda de mãe, lembro-me que foram dados para a adoção cerca de 10 bebés, por opção da mãe, portanto a mãe resolveu ter o bebé e dar para a adoção, e retirados pacientes de acolhimento depois de algum trabalho com as mães, que as mães não chegaram à conclusão que aquele não era o seu caminho, muito poucos, talvez 15 bebés, já entregues a familiares com participação menor das mães. Houve também alguns bebés, mas digamos que o grosso destes bebés as mães acabam por tomar conta e acabam por sentir que é uma realização pessoal e que conseguem viver bem nesta nova família que formaram. E o número de mais de 20 mil mães, enfim, é o que está na história destes 30 anos? O número de mais de 20 mil mães é o que está na história destes anos e é o que nós temos contabilizado, na verdade. Já foi falando da Madalena Teixeira Duarte de alguns projetos que fazem a ajuda de mãe, o dia-a-dia da ajuda de mãe, o SOS Grávida, depois a escola. Vejo também, e pela história que é contada neste livro, que há muita preocupação de formação e de reintegração das mães no mercado de trabalho. Foram projetos que nasceram com o próprio desenvolvimento também da ajuda de mãe? Sim, ou seja, a ajuda de mãe começou com a SOS Grávida, e a preocupação foi ir desenvolvendo alguns serviços
que não existiam na comunidade. Não é a filosofia da ajuda de mãe copiar os serviços, copiar não é o termo, mas é a filosofia da ajuda de mãe, vamos lá pela afirmativa, é a filosofia da ajuda de mãe que as mães recorram aos serviços a que têm direito. As mães têm direitos de ir ao centro de saúde, têm direitos de ir ao hospital, têm direito de ir ao centro de emprego. É a filosofia da ajuda de mãe ensiná-las a recorrer a esses serviços que há. Agora, na verdade, há alguns serviços que estão em déficit na comunidade. E desde logo lembro, por exemplo, a psicologia. As consultas de psicologia, desde que o gabinete de psicologia foi criado na ajuda de mãe, eram muito poucas e quando chegavam, na realidade, às mães, já vinham um bocadinho atrasadas. Ou seja, o bebê se calhar já tinha nascido e estas mães, no que precisavam de apoio antes, não tinham. Portanto, começámos no gabinete de psicologia, também a formação, muitos cursos de formação e que existem, muitos e muito bons, não aceitam grávidas. Portanto, muita formação foi feita para as grávidas, aproveitando exatamente uma altura em que as mães provavelmente não conseguem arranjar emprego, estão grávidas, pouca gente dará emprego a uma grávida, digo eu, e as mães estão com pouco que fazer, disponíveis para a mudança e disponíveis para aprender. Já vão aprender a tomar conta deste bebê, também se calhar vão aprender mais qualquer coisinha para elas. É o projeto Emprega-te? Não é o projeto Emprega-te, é a formação. O projeto Emprega-te é exatamente isto. A conclusão. A conclusão é querermos que elas se insiram no mercado de trabalho depois da formação. O Emprega-te é um clube de emprego, faz currículos, dá formação para o emprego, ensina a ir a uma entrevista, ensina mais qualquer coisinha, provavelmente ensina a chegar a horas à entrevista. Ensina também o que é que podem esperar do empregador, que tipo de contratos. E porquê? Porque as mães, muitas das mães da ajuda de mãe, o grosso das mães da ajuda de mãe, não são miúdas, na verdade, são mães entre os 20 e os 30 anos, precisam de um emprego. Precisam de um emprego para sustentar a sua família e para sustentar elas próprias. Madalena, de que forma é que este projeto se foi alargando? Chegou a Santarém também? Como é que foi este crescimento? Santarém é um caso típico. Foi alguém de Santarém que pediu para fazer uma parceria connosco e implementar um gabinete de ajuda de mãe em Santarém, mas também todos os outros gabinetes que temos espalhados pela Grande Lisboa, são 8 ao todo, os gabinetes da ajuda de mãe, para de uma forma mais descentralizada e bem na comunidade de cada mãe, conseguirmos fazer este apoio. As comunidades são diferentes, o Eiras não é, por exemplo, parecido a Queluz, portanto, faz muito sentido a ajuda de mãe trabalhar na comunidade, encaminhar as mães para o que têm ali perto, mais uma vez, estabelecer pontes e parcerias entre mães de modo a que elas se ajudem e se apoiem. E é sempre a mesma filosofia, é sempre ajudar-nos uns aos outros, é sempre criar condições para que as mães tenham, na realidade, condições para receber bem este bebê. Quem estiver nessa situação, quem vai enfrentar esse desafio de ser mãe, que é que pode encontrar na ajuda de mãe, ligando para o SOS Grávida? Ligando para o SOS Grávida, pode encontrar uma resposta à dificuldade que põe. Pode ser só uma dúvida, não tem que ser um apoio. Pode ser só uma dúvida. Pode ser só um pedido de apoio de psicologia. Pode ser só uma informação acerca de todos os workshops que semanalmente fazemos de formação e informação à mãe. Pode ser mais que isso. Pode ser um apoio de géneros alimentares, um acompanhamento de família, uma formação para saber tomar bem conta do seu bebê. Pode ser, em último caso, um pedido de emprego para mães grávidas, senão não damos conta. Para mães grávidas e puérperas e mães com bebés até aos 6 meses, que é o nosso âmbito.
Mas sim, pode ser o que quiser, e se nós não conseguirmos dar resposta, seguramente temos uma resposta de encaminhamento para dar. Portanto, e sempre sim, com esse objetivo de fazer da maternidade um passo que vai dar mais beleza à vida pessoal e familiar. Sim, e um passo que seja recompensador, principalmente. Um bebê tem que ser mesmo uma alegria para quem o recebe. Nestes 30 anos, que desafios enfrenta este projeto? Como é o futuro? Enfrenta, digamos sempre que o pior de tudo é continuar a sustentar o projeto no dia-a-dia, mas também temos alguns outros desafios que se calhar... Vive de benfeitores, não é? E de ofertas. Sim, e de apoios de apoios de mecenas. E dos projetos que fazemos. Mas vive também de todos os parceiros que no dia-a-dia nos ajudam a ajudar melhor. Na verdade, tivemos muitos parceiros e tivemos muitas ajudas. Muitos dos serviços da ajuda de mãe provavelmente não seriam possíveis sem estes parceiros que temos. Eu estou-me a lembrar da Escola do Arco, Câmara do Eiras, ou das residências em Lisboa, Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, que agora já não existe, mas que possibilitou, Santa Casa Misericórdia, com a residência em Paço de Arcos, mas no dia-a-dia nós temos este apoio de parceiros que nos dão alimentos, que no Banco Alimentar e outros supermercados, tantos parceiros, mas também aqueles para quem encaminhamos as mães, que têm outros serviços complementares dos nossos e que no dia-a-dia são eles que nos ajudam a fazer melhor. Decisivos para o futuro deste projeto. Decisivos para o futuro. Madalena Teixeira Duarte, agradeço-lhe por ter partilhado aqui connosco a história e o dinamismo deste projeto Ajuda de Mãe. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Obrigada. Felicidades. Obrigado. Siga o nosso portal em agência.eclesia.pt, onde pode rever estes e todos os programas que partilhamos consigo na RTP2 e também na Antena 1. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se os quiser.